Esse conjunto de dados que eu estou mostrando para vocês aqui, ele é um conjunto de dados que ele fala sobre os passageiros do Titanic. Então aqui fala se os passageiros estavam na primeira, na terceira, na segunda classe. Fala se eles sobreviveram ou não ao incidente no Titanic. Aqui você tem o nome dos passageiros, você tem o sexo dos passageiros, a idade dos passageiros. E você também tem aqui quantas esposas cada um dos homens tinha, né? Então, por exemplo, esse daqui é uma criança de 13 anos, né? Então, esse daqui é uma criança de 13 anos. Então, obviamente, ele não tinha esposa no navio, né? Ainda não era casado. Como ele era uma criança, ele estava com o pai e com a mãe no navio, né? Parents with children, né? Então você imagina que essa criança estava com o pai e com a mãe no Titanic. E aqui você tem onde eles embarcaram, né? Em Southampton, em Cherbourg, você tem aqui o local de embarque, né? Então, o que a gente vai começar fazendo? Né? Uma coisa simples, né? Então, você tem os passageiros. Vamos ver como é que está distribuída a idade desses passageiros. Então, você vem aqui, né? Você pode colocar, então, que eu quero que... aqui eu tenho as variáveis, né? Então, a variável é sempre... tem até uma régua, né, nas variáveis, né? Quer dizer, que é uma variável contínua, né? Igual peso, altura, né? Então, a gente vai colocar aqui. Aí eu tenho as estatísticas. Eu vou clicar aqui nas estatísticas. Você tem aqui a média e a mediana, né? E você tem algumas outras estatísticas que você pode colocar também, né? Você pode colocar a variância. Aqui tem o valor mínimo, o valor máximo. Você tem o range, né? Que é de quanto que vão os seus valores. Você tem um intervalo interquartil, você tem skewness, kurtoses e o teste de Shapiro-Wilk. Você pode fazer todas essas estatísticas. Você imagina que o skewness, ele quer dizer se a tua distribuição gaussiana ela vai ser bandeada para a esquerda ou para a direita. E o kurtoses, né, ele vai dizer se vai ser mais achatada ou mais comprida a tua distribuição gaussiana. E o teste de Shapiro-Wilk vai dizer se os seus dados seguem uma distribuição normal, né? Então, por exemplo, ele está mostrando aqui o P-Val of Shapiro-Wilk. Ele está mostrando para mim que as idades no navio não seguem uma distribuição normal, né? Ó, eu tive um P menor do que 0,05. Então, eu não posso dizer que a idade dos passageiros do Titanic siga uma distribuição normal. Então aqui eu tenho a média, a mediana, pode ver que a média e... aqui é a média, aqui é a mediana, pode ver que a média e a mediana estão próximas. Aqui o intervalo interquartil, né, que é o primeiro quartil menos o terceiro quartil, que é 18 anos. Você tem aqui a variância, que é 207. Você tem aqui alguns valores, né, sobre a idade dos passageiros. Podemos dizer que um gráfico vale mais que 1000 palavras, né? Então, a gente pode fazer alguns gráficos aqui, né? Então, por exemplo, a gente pode fazer um distribution plots, que nada mais é que os histogramas, né? Então, a gente pode fazer aqui esse gráfico e você vai ver como os seus dados estão distribuídos. Então, a distribuição dos teus dados está aqui, né? Você pode ver que se eu for pensar nisso daqui como uma distribuição gaussiana, né? Você pode ver que ela vai estar mais deformada, mais achatada no lado direito, né? Uma distribuição gaussiana ela é exatamente simétrica, né? A partir da média. Eu vejo que ela está meio deformada para a direita, que isso é justamente o que a gente vê como skewness, né? Um skewness positivo quer dizer que eu tenho uma simetria para o lado direito da minha distribuição,
né? Eu posso fazer, mas o teste de Shapiro-Wilk já falou para mim que essa distribuição não é normal. Eu posso fazer um teste QQ-plot, né? Então, você imagina que esse QQ-plot, ele mostra como que deveria ser o gráfico, né, para uma distribuição normal. Então, ele deveria ser, você imagina assim, que todos os meus dados deveriam cair dentro dessa reta. Quando ele começa, quando os meus dados, eles na pontinha aqui, eles saem da reta e no final, isso daqui é relacionado com skewness, né? Que é justamente isso, né? Essa simetria na distribuição gaussiana, né? O que mais eu posso fazer? Eu posso fazer um box plot. No box plot, eu vou ver, eu posso aqui label outliers. Os outliers são os valores que eles ficam muito afastados da média da população. Aqui você tem a mediana, né? Aqui você tem o primeiro quartil e aqui você tem o terceiro quartil, né? Você imagina que você pode colocar também o elemento do tipo violino, que ele já vai fazer em cima do teu box plot, ele vai fazer em cima do teu box plot um gráfico semelhante à distribuição, né? Então você já tem aqui uma ideia aqui você já tem olhando para o box plot, você já tem uma ideia de como que é a distribuição, né? Aliás, se fosse uma população exatamente normal, a mediana ia ficar exatamente no meio do box, né? Por isso chama box plot. Então, a gente tem o box plot e eu tenho a opção também de colocar aqui uma paleta de cor, deixar coloridinho, né? E aqui eu identifico os meus passageiros que têm a idade muito fora da média. E eu tenho aqui a opção de colocar também os meus pontos dentro do meu box plot. Mas aí fica feio, né? Então eu vou tirar o jitter element, né? Eu vou tirar esse daqui do meu box plot. Então você tem todas essas opções de estatísticas e de box plots que você pode fazer. Todas essas opções de estatística que você pode fazer com o JASP, né? Então, por exemplo, eu também tenho a opção de dividir as minhas variáveis qualitativas, né, as minhas variáveis quantitativas, de acordo com as variáveis qualitativas, né? Então, aqui nessa tabela, né, que eu tenho os nomes dos passageiros, as classes que eles viajaram, se sobreviveram ou não, eu tenho sexo, né, homem, mulher, né, male, female, mas eu considerei a idade no geral, de homens e mulheres, e como é que ficaria isso tudo? Como é que ficaria isso tudo se essa parte da estatística descritiva que a gente fez aqui, né, se eu separasse por sexo? Então, agora eu separei por sexo, né? Então, aqui eu tenho a média e a mediana de homens e mulheres, né? Você imagina que tanto os homens quanto as mulheres que embarcaram nessa lista, né, dos passageiros do Titanic, você imagina que a idade média dos participantes é a mesma, né? Aqui você tem a distribuição, né, para a idade dos passageiros, homens e mulheres, né? E aqui você tem um box plot, né? Aqui você tem um box plot das idades dos passageiros, né? Homens e mulheres, né? Homens e mulheres. Pode ver que tem só o passageiro número 218 que só tem uma mulher com uma idade que fica muito fora das demais idades da população, né? Eu falo para vocês que quando a gente faz os testes de hipótese, né? Você imagina que na graduação, né? Você vê muitos testes paramétricos, né? Teste F, teste T, ANOVA, né? Toda vez que você faz um teste paramétrico, você imagina que o teste paramétrico ele é extremamente influenciado por outliers, né?
Então, se você tem outliers, se você tem outliers, você tem que tirar esses outliers dos seus dados antes de você fazer os testes paramétricos, né? Bem, enfim, aqui está sendo mostrados os box plots para as idades de mulheres e de homens. Aqui você tem os QQ plots. Você pode ver que tanto para homens quanto para mulheres, os pontos eles saem um pouquinho da reta nas pontas, né, no começo e no fim, né, justamente que é um sinal da skewness, né, da idade da skewness da distribuição, né, da assimetria, né, da população dos passageiros. Bem, então essa daqui foi a parte de estatística descritiva com os dados dos passageiros do Titanic. E no próximo vídeo, no próximo vídeo, a gente vai começar a fazer os testes de hipótese com as idades dos passageiros, para vocês verem como isso funciona, né? Tem um detalhe também, né? Você tem aqui nos plots, né? Você pode fazer esses gráficos de caixinha, né? Por exemplo, mostrando, né, o sexo do passageiro e se sobreviveu ou não, né? Então, eu tenho no eixo horizontal, por exemplo, se eu quiser fazer um gráfico desse, eu vou colocar no eixo horizontal, eu vou colocar o sexo do passageiro, perdão. No eixo horizontal, eu vou colocar se sobreviveu ou não. E no eixo Y, eu vou colocar a classe que esse passageiro estava. Né? Alguns tipos de gráfico eu posso fazer. Eu vou colocar aqui para ele colocar a legenda, para ele colocar o valor, e aqui eu vou colocar o número de observações. Né? Então, ó, eu fiz um gráfico aqui, ó. Agora que eu separei por classes e por sobreviveu ou não classes no navio, né? Então ele está pensando aqui para fazer um gráfico, né? Isso aqui é só para você pensar nos testes de hipótese que a gente vai fazer daqui a pouco, no próximo vídeo dessa série com esses dados, né? Então, por exemplo, você tem homens e mulheres que viajaram de primeira, segunda e terceira classe, né? Será que a taxa de sobrevivência tem alguma correlação com o sexo? Será que a taxa de. Será que os passageiros que sobreviveram, isso tem a ver alguma coisa com a classe que eles estavam? Então a gente vai analisar. A gente vai começar fazendo uns testes, né? Com as idades dos passageiros, com as classes em que eles estavam viajando, né? A gente vai começar a ver um pouco dos testes de hipótese. E aqui a gente fez um gráfico, né? Aqui a gente fez mulheres e homens, né? Se sobreviveu ou não, em que classe estava. Né? Então, por exemplo, as mulheres, das que estavam na primeira classe, só 5 faleceram. Das que estavam na segunda classe, só 12 faleceram. Agora, das mulheres que estavam na terceira classe, a metade morreu. Né? Bem, é claro, né, antes de eu fazer qualquer teste de hipótese, aqui eu já posso ver que tem uma correlação, né, da classe que as mulheres estavam com se sobreviveu ou não, né, antes de fazer qualquer teste de hipótese. Aqui eu tenho os homens, né? Deixa eu ver. Olha, quanto aos homens, 118 morreram os que estavam na primeira classe, enquanto 61 que estavam na primeira classe sobreviveram. Então, eu posso ver aqui que, no caso dos homens, né, morreu, pelo menos olhando para a primeira classe, né, eu vi que, mesmo estando na primeira classe, mais da metade morreu.
Agora, quando eu vou olhando para a segunda e para a terceira classe, eu vejo também que a taxa foi maior, que morreram mais homens, né, na segunda e na terceira classe, né? Eu tive 2 vezes mais mortos na primeira classe do que sobreviventes, mas na terceira classe eu tive mais de 6 vezes o número de mortos do que o número de sobreviventes. Então, eu vejo que tem uma correlação tanto para homens quanto para mulheres com a taxa de sobrevivência, né, e com a classe que ele viajou. Mas é que eu falei, isso daí a gente vai ver nos testes de hipótese. A ideia dessa parte dessas aulas do JASP que eu estou passando para vocês aqui pelo YouTube é para você aprender um pouquinho da estatística descritiva, né? Para você ver a média, a mediana, para você ver a distribuição, para você ver os box plots, para você ver os QQ plots, né? Essa foi a ideia dessa primeira parte desse vídeo. Então, agradeço a atenção de todos e espero que vocês assistam os demais vídeos dessa série.